Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Efetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje eu estou com Rafael Morales, que é especialista em ESG, professor e consultor na Conversa Sustentável, e com Sidney Cincoto Júnior, que é antropólogo, especialista em design para sustentabilidade dos projetos na Conversa Sustentável e co-idealizador dos Cidades Efetivas. Vem para a conversa, pessoal! Bem, o tema que vai nortear nosso bate-papo de hoje é sobre as tendências, né? A gente tem aí recebido uma série de tendências sobre o que pode se esperar para o mercado, para o futuro das relações que estão relacionadas com a questão da sustentabilidade nos negócios para o ano de 2024. Então, por exemplo, nós temos aí uma pesquisa que saiu há pouco tempo pelo Consumer Trends de 2024, falando do impacto da inteligência artificial, sustentabilidade, sociopolítica e as suas relações com o consumo. Bom, vou comentar rapidamente sobre essa questão, né? A gente está vivendo aí um mundo cada vez mais polarizado. E frente a essa polarização, como a gente tem visto também esse ao avanço da questão da sustentabilidade, né? Essa pressão para que a gente possa reduzir as nossas emissões de carbono, o que vai acontecendo na esfera do consumo? Os consumidores também, eles vão aí cada vez mais pressionando também as marcas a prestarem conta dos seus impactos em relação às suas atividades no planeta. Então, não basta a empresa declarar que ela é boazinha ou que ela está ajudando em alguma causa social ou ambiental, que é muito importante. Ela também precisa declarar publicamente e demonstrar com evidências, por exemplo, através dos relatórios de sustentabilidade, sistemas de selo certificação, como é que ela vai, então, se encaixar dentro dessa esfera. E por que entra a questão da sociopolítica? Porque o ato de consumo também, ele é um ato político, né? Por quê? Porque ele está ligado a um conjunto de crenças e valores, não é isso, Rafa? Com certeza, Vivian. Eu acho importante a gente pensar como você colocou essa perspectiva do consumidor enquanto um ato político, ou seja, ele pode deixar de comprar uma marca ou não, né? E eventualmente influenciar via uma rede social determinada marca ou não. Isso traz a ele uma importância e um peso e uma exposição que anteriormente ele não tinha. Isso mostra, né, exatamente isso como você colocou, a importância das redes sociais e da tecnologia dentro das relações pessoais, e pensar como isso só vai cada vez mais se expandir. Essa dinâmica onde as empresas elas precisam estar de acordo ou ser responsivas, né, e no termo em inglês, né, ter accountability em relação aos seus públicos de interesse, sejam eles os clientes, né, consumidores, mas também os fornecedores, as organizações não governamentais, a imprensa, a sociedade civil como um todo, esse tipo de movimento que você colocou, essa nova forma da sociedade se relacionar com as empresas, torna que, e meio que obriga as empresas a serem mais responsáveis, a estarem mais disponíveis e acessíveis, né? Então, esse é um movimento que cada vez mais a gente vai vendo que vai sendo obrigatório para qualquer empresa, e a gente tem, como você colocou também, a questão regulatória, né? As normas ESG estão cada vez ficando mais evidentes por parte do governo e por parte também do mercado, né? O mercado já tem quais são os seus modelos de governança, então é importante que as empresas e a sociedade como um todo fique atenta mesmo à questão ESG, né? Até porque isso está no nosso dia a dia. A tragédia da Braskem ela é
um fato que tem muito da questão ESG, porque tem muito da questão ambiental, tem muito da questão social, pelo desamparo daquelas pessoas que foram desalojadas, e também tem o governança, o G, porque alguns problemas de gestão com certeza ocorreram. Então, o ESG com certeza é uma chave aí para que a gente possa interpretar e entender aí os problemas futuros e os desafios. Ô, Sidney, e daí isso me faz pensar, né, um dos tópicos também dessas pesquisas, né, vem falando a história de tipo greenwashing fora, né, as empresas não podem mais ficar fazendo uma maquiagem verde em relação aos produtos e aos serviços. Como é que você enxerga essa tendência, então, para o próximo ano e para as próximas gerações? Olha, Vivian, essa tendência ela vem junto com o comportamento do consumidor, né? Que ele assim, o consumidor está mais otimista para 2024, mas ao mesmo tempo ele indica que ele é um consumo mais selecionado, né? Eu vou consumir, mas eu quero também gastar menos. Isso significa o quê? Eu não quero participar de um consumo desenfreado, né? De um consumir qualquer coisa. E isso também tem aparecido nas pesquisas, nas tendências, por exemplo, pelo aumento de consumo de produtos orgânicos, alimentação orgânica. O que isso indica? Indica, então, uma preocupação com o bem-estar físico, com a saúde da sua e dos seus familiares em consumir esses alimentos. Então, qual é uma tendência nesse sentido para investimento, não no caso de consumo, mas para investimento em um setor da economia do próximo ano? É investir na produção de alimentos orgânicos. Apesar de termos visto, né, a aprovação do pacote do veneno pelo Congresso Nacional, ou seja, liberação de mais agrotóxico para a produção de alimentos. Mas na contramão, o que os consumidores estão apontando? Não é isso que nós queremos. Nós queremos alimentos orgânicos. Então, o aumento de consumo de orgânicos no Brasil e também gerando essa possibilidade dos produtores investirem mais nesse mercado de orgânico é essa tendência. E isso demonstra que essa questão relacionada ao greenwashing é coisa do passado, ou seja, os consumidores eles estão preocupados com a história de um produto. Quem fez, de onde veio, né? Como ele é produzido. Então tem a questão de saber a origem, o local, se é produção familiar, se essa produção ela está ligada a alguma história, né, principalmente de comunidades extrativistas, ou de comunidades quilombolas, ou de comunidades de refugiados. Isso é uma grande alta também das pessoas migrarem para preferirem, né, consumirem coisas que elas conhecem a história, a origem, e que essa origem também está ligada a uma questão não só ambiental, mas também social, a uma causa social, também é uma grande tendência para 2024. Aqui eu estou até vendo um relatório também, um outro relatório que saiu falando exatamente isso, né? Tem aqui dois pontos que vocês abordaram e que traz aqui, né? Abre essa perspectiva para as empresas repensarem seus negócios para 2024 e para frente, né? Uma que é o consumidor preocupado cada vez mais com a sustentabilidade, então as pessoas de fato elas estão interessadas, né? Em como é que o impacto das suas ações elas vão impactar positivamente em ações para o planeta, qual é o legado das marcas e dessas pessoas em relação ao que elas estão produzindo e consumindo. E as pessoas também, como eu falei, né, o consumo como um ato político, estão comprando com base nos seus valores e nas suas visões de mundo. Isso se acelerou no pós-pandemia, né? Então, essas mudanças também é muito, muito interessante porque elas vão de encontro a uma outra chave que a gente já vem comentando aqui nos nossos podcasts, que está relacionado à mudança da nossa vida no trabalho, né? Então, quando a gente enfrenta esse trabalho numa vida mais digitalizada, um trabalho home office, agora um trabalho híbrido, enfim, essas alterações também impactadas pela tecnologia, as empresas também estão precisando se adaptar, né? Porque a gente tem aí
os casos relacionados ao burnout e todas. A gente está vivendo uma pandemia, né? Uma epidemia, na verdade, de doenças relacionadas à saúde mental, não é, Rafa? Sem dúvida, Vivian. Eu acho que é só a gente conversar com as pessoas que estão em volta da gente. Muitas delas, ou pelo menos uma parte delas, está insatisfeita com o trabalho, sente que trabalha demais, sente que não é reconhecida, sabe, passa muitas horas trabalhando ou tem grandes dificuldades para se locomover para o trabalho. Então, a gente vai discutir aí no futuro podcast essas relações e aprofundar, né, como que a saúde mental, né, e as doenças mentais, elas estão relacionadas ao trabalhar contemporâneo, né, de como que isso hoje está posto, né, e sem dúvida nenhuma as empresas e a sociedade reagem a isso, como você bem colocou, ao cobrarem das empresas uma postura mais responsiva, mais afetiva também, não se colocar apenas como uma empresa que busca gerar lucro simples e somente, mas também gerar valor para outros públicos, oferecer um produto de qualidade, um acesso, enfim. Isso é uma tendência que cada vez mais a sociedade e os consumidores vão exigir das empresas. Apesar da gente ainda ter alguns exemplos muito ruins, onde as empresas ainda são agentes nocivos dentro da sociedade. Olha, e aí, pensando na geração Z, né, boa parte dos meus alunos são da geração Millennials e Z, e a gente já vê isso mesmo, assim, em sala de aula, na conversa, nas dificuldades do dia a dia, eles estão cada vez mais procurando vínculos de relacionamentos que sejam autênticos e verdadeiros, né? Então, é muito contraditório ao mesmo tempo, porque a gente vê as dancinhas do TikTok, mas ao mesmo tempo, quando o consumidor, e eu estou falando desse consumidor jovem, o comportamento dele já é um comportamento que espera que essa marca que está lá no TikTok vendendo seu produto, seu serviço, ela também tenha um comprometimento com a autenticidade, com a veracidade das informações, isso faz a gente refletir que a vida digital, ela só ficou mais sofisticada do que era antigamente, que eu acho que era muito mais fácil. A gente ia para uma loja, comprava uma roupa e estava tudo bem. Hoje não. Além da experiência digital, esses consumidores eles vão impulsionando por uma experiência genuína em relação a essas marcas, em relação ao seu comprometimento público com as suas atitudes, de acordo com suas crenças e com seus valores. E é justamente essa geração que está influenciando, né, toda a nossa esfera de influência. Por quê? Porque eles dominam as redes digitais. Eles são hoje os detentores, né, dessas influências de como a gente vai se comportando na adoção de novas crenças e novos valores. E aí, eu queria que, Rafa, você pudesse comentar como é, então, que a gente pode adaptar, mesmo que sejam pequenas empresas, microempresas, com relação, por exemplo, à flexibilidade, porque hoje o que os times, né, as pessoas estão buscando, falando ainda da questão da saúde mental, é um trabalho adaptado, né? Como é que você enxerga essa tendência para o ano que vem? Olha, eu acho que cada vez mais as diferentes formas de realizar o trabalho, elas vão se colocar. Eu acho que o formato híbrido está aí já como uma questão colocada. Muitas das empresas trabalham nesse formato, onde o funcionário vai 2, 3 vezes por semana, mas ele não vai todos os dias a um escritório. Grande parte das reuniões são realizadas em formato por videoconferência, né, de forma online. Então, os aplicativos e as ferramentas de tecnologia vão cada vez mais também proporcionar formas de desempenho, tanto de comunicação entre os times, também como de mensuração de que se cada projeto está acontecendo dentro do previsto, porque hoje existem inúmeras ferramentas para se medir
o avanço de um projeto e como ele está, e qual é o problema que está acontecendo com ele, enfim. Então, a tecnologia vai cada vez mais trazer ferramentas para que as diferentes maneiras de entregar qualquer tipo de trabalho, principalmente relacionado ao serviço, vai se colocar como uma tendência muito forte. Ô, Sidney, outro dia a gente conversava sobre a economia da atenção, né? Então, assim, e aparece nos relatórios, eu li vários aqui, falando sobre o prazer das distrações, ou seja, os consumidores estão procurando aí uma fuga em relação ao seu estresse e sua ansiedade no dia a dia para se afastarem, né? E a gente sabe que as redes sociais está aí, é o entretenimento, né? Como é que as marcas vão poder, então, trabalhar dentro dessa economia da atenção, mas também na contratendência, lembrando que, dependendo da quantidade, né, de tempo que essa pessoa também está sendo ali retida na rede social, ela está deixando de fazer outras coisas que poderiam estar prestigiando a sua saúde, seu bem-estar e etc. Queria que você comentasse. Eu estava com uma coisa em mente para comentar aqui, para não perder o timing do que o Rafa estava falando agora há pouco, né, sobre a questão e você também comentou, por isso que eu estou fazendo esse adendo aqui, que é a questão que é a questão para 2024 sobre a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, essa questão da digitalização, ou seja, do trabalho híbrido, do GPT-4, enfim, tudo isso vai trazer, em 2024, grandes transformações nesse contexto do mundo do trabalho, né? E a inteligência artificial está vindo aí com força total, cada vez mais, né? E tem um debate também que precisa ser feito em relação a isso, ao uso da inteligência artificial, que são os limites éticos do uso dessa inteligência, né? E que isso provavelmente vai dominar o cenário de 2024 em relação a esse debate. É um debate político, né? Que precisa haver regulação, né? E quando as pessoas falam em regulação, existem pessoas que tentam confundir regulação com censura. Regulação não é censura, porque tudo é regulado na nossa sociedade, né? Qualquer sistema, a agricultura é regulada, a saúde é regulada, a educação é regulada, tudo existe regulação, né, os meios de comunicação são regulados, então a inteligência artificial também tem que ser regulada, como também, que é o debate que também já vem sido feito e que gera muita tensão nas redes, muita polarização, como já foi dito aqui, essa questão, mas vai fazer regulação das redes sociais, isso é censura. Não, não é censura, é uma forma de que o Estado cria mecanismos de limites éticos para o uso dessas ferramentas, dessas tecnologias que estão aí para nos servir, né? Para melhorar a nossa vida, para melhorar nosso trabalho, enfim, essa questão toda. Eu estou fazendo esse adendo aqui porque eu estava com isso em mente. Não, foi ótimo você falar. Mas eu perdi a sua pergunta depois que Não, você falou. calma, eu queria gostei disso. Vou aproveitar para falar de um livro que a gente leu na época do doutorado lá, que é aquele O que o Dinheiro Não Compra. Vocês lembram desse livro? Exatamente. Então, fica a dica também, né, Rafa? Esse livro é ótimo, porque ele vai trabalhando justamente com esses limites éticos e morais do mercado, né? Então, é um livro que não é tão novo, mas a discussão é atualíssima, né? Então, a gente precisaria estar retomando mesmo para poder pensar nesses limites éticos e morais do mercado. Mas, Sidney, a pergunta que eu estava te fazendo, ela tem a ver com... Eu já esqueci. Não, mas eu acho que tem a ver com essa questão do tempo de uso da internet. Sim. A economia da atenção, é verdade. É porque a gente fala tanta coisa. Como é que as marcas vão poder estar trabalhando com as distrações e o campo do entretenimento, mas também lembrando que tem a contratendência, porque isso também pode interferir e impactar diretamente na saúde mental. Então, como que vai ter como que elas podem, assim, estar trabalhando dentro desse equilíbrio entre o que os consumidores estão buscando como entretenimento, né, inclusive nas redes sociais,
mas ao mesmo tempo nesses limites éticos para não tomar o tempo excessivamente dessas pessoas, que isso pode causar até algum problema que está relacionado ao excesso, né, de telas, ao excesso das redes sociais e trabalhando dentro dessas dimensões. Olha, eu não sei se eu tenho a resposta para isso, né? Porque eu acho que está todo mundo buscando essa resposta, mas é uma questão que vai ser. Esse conflito já está colocado, né? O tempo todo. Digitaliza tudo, desdigitaliza brincando, assim, né? Ou seja, tira, né, as pessoas das redes, do mundo digital, né? Desse mundo meta, vamos dizer assim, né? E que você veja, bem, o que tem sido feito em alguns países nórdicos, né? Eles estão tirando esse mundo virtual do processo educacional, ou seja, os livros digitais, o acesso o tempo todo às plataformas, à internet, porque eles perceberam que as crianças estavam aprendendo menos, né? Estavam tendo comprometimento do desenvolvimento cognitivo. Então, aí é isso, mas daí tem essa questão. Mas, por outro lado, a gente vê avançar o quê? Todo esse conjunto de ferramentas que vem para facilitar a nossa vida, que vem contribuir para co-criar conosco, né? Novas ideias, novas oportunidades, novos mercados no mundo digital, e que a gente vai ter que lidar com essas contradições o tempo todo. Então, acredito que, por exemplo, para as marcas, no caso, né, como você perguntou assim, ela vai ser uma grande oportunidade. Para quê? Para entender o comportamento do seu consumidor e para co-criar, e esse consumidor vai ser um co-criador com essa marca dos produtos que eles querem, na verdade, consumir ou ter acesso. No caso, então, se a tendência é coisas mais ecológicas, né? Então, possivelmente nesse espaço digital, nesse espaço virtual, o comportamento do consumidor, do cidadão, do ator político, etc. e tal, vai acabar co-criando situações ou co-criando tendências para que o mercado produza de acordo com aquelas novas necessidades. Não sei se eu consegui responder isso, ou se deu para entender o que eu quis dizer aqui sobre isso. Tá ótimo. Rafa, quer complementar? Eu acho que não, eu acho que a gente já colocou muito bem e com vários elementos a importância da tecnologia, de como isso vai se relacionar. Isso está sempre, a gente já vem dizendo isso há muitos anos, isso continua, né? E quais são as consequências, que é isso que a gente está falando, da relação com as marcas, da sociedade, das redes sociais, e como o que o Sidney colocou aqui é muito interessante, não é só uma relação nossa com a tecnologia, né, mas de cocriação também, né? Muito bom. Bom, então eu queria agradecer, né, o Rafa e o Sidney pelas análises aqui sobre as tendências para 2024. Nós, da Conversa Sustentável, temos como causa cidades afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos das nossas comunidades e organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã, e você pode ouvi-lo nas plataformas do YouTube Music e do Spotify. E se você gostou desse conteúdo, compartilhem nas suas redes. Até o próximo episódio. Até logo!